Se você está vendo essa aula pela primeira vez, já tem uma primeira aula, está no YouTube, também está nas séries aqui do IGTV. Você pode procurar, que eu sempre coloco ou nas séries, que foi sobre como começar. Foi assim que a gente começou essa série. Hoje é a segunda aula nessa série. Eu brinco que eu não sou boa para gravar a sequência, então vai chegar um ponto que eu já não vou saber se é a segunda, se é a terceira. E para quem que é essa aula, Dagi? E eu já vou começar aqui falando isso, tá? Para quem é essa aula, Dagi? Quem você ajuda, né? Eu ajudo assalariados, em grande maioria funcionários públicos, mas privados também, a pagarem suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Na grande maioria dos meus alunos, dos meus seguidores, são pessoas que estão num cenário de superendividamento. O que isso significa? Pessoas que pegaram um empréstimo que estão ultrapassando 30% da tua renda. Na aula 1, eu fiz um teste de endividamento, para você saber se você está endividado. Eu fiz esse teste para que você conseguisse saber se a sua situação é uma situação de endividamento ou não. Às vezes a gente pensa que está endividado e na verdade a gente está mais endividado do que a gente pensa, e tem gente que acha que está tudo bem. Tá tudo bem usar o cheque especial, tá tudo bem o salário ir embora, não sobrar R$1 nem para comprar um sorvete, até o sorvete tem que passar no crédito, né? Tá tudo bem você viver no vermelho, tá tudo bem você pagar a conta atrasada, tá tudo bem todo mês você fazer sorteio de boleto. E tem algumas pessoas que acreditam que tá tudo bem, mas eu espero verdadeiramente que até você, que acha que tá tudo bem, você viver dessa forma, que se você caiu aqui no Instagram, através dessa aula, através das outras aulas semanais, eu consiga te mostrar que, sim, é uma situação que tem solução, mas que precisa ter uma ação, você precisa começar a fazer diferente. E aí, eu falei para vocês, para quem é essa aula, eu sempre gosto de falar para quem não é essa aula, né? Acontece o seguinte, turma, quando você vai para a internet para você ver assim, como sair das dívidas, né? Quem nunca fez uma pesquisa, como sair das dívidas na internet, você vai encontrar, pode ser que você encontre alguns vídeos sobre pare de pagar suas dívidas. E o primeiro ponto que eu vou deixar claro aqui é, se você está aqui nessa aula porque você achou minha carinha bonita, né? Que eu fico bonita para dar essa aula, gente. Então assim, ó, e você falou assim, vou lá seguir essa menina, que essa menina vai me ensinar algum truquezinho para dar o baile no banco. Para caducar minha dívida depois de 5 anos, para eu não pagar, esse não é seu lugar. Aqui eu ensino você a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Eu te ensino que sim, você deve, mas que isso não representa quem você é, né? Então, se você veio aqui e tá querendo um jeitinho de dar calote, de entrar com processo por juro abusivo, esse não é seu lugar. E aí eu convido você para acompanhar outra pessoa. Aqui é o lugar de pai de família, mãe de família, pessoas que querem pagar suas dívidas, que querem poder realizar o sonho da casa própria, comprar o carro que deseja, poder proporcionar para os filhos a educação que quer proporcionar para os filhos. Então, esse é o ambiente que a gente trabalha aqui. E eu gosto muito de deixar isso claro, né? E o povo fala assim, ai, tá mandando embora. Não é isso. Mas acho que é importante a gente alinhar a expectativa, tá? E o que eu trouxe aqui para vocês, e eu sempre falo quem sou eu para falar o que eu tô falando aqui para vocês, né? Então, assim, você tem minha história lá no YouTube, no Instagram também, na outra aula eu aprofundei um pouco mais, mas eu já estive exatamente aí onde você tá hoje, eu já fui um pouquinho igual a você. Com certeza, eu já passei por algum perrengue que você já passou, porque com 24 anos eu me vi muito endividada. E muito é assim, mais de R$100 mil de dívida, consignado, empréstimo, cartão, renda toda comprometida. E quando eu paguei minhas dívidas, eu me propus a vir aqui ensinar, mostrar para as pessoas que elas também poderiam pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, sem passar por o perrengue que eu passei, por ser funcionária de banco, por estar lá, por trás da cortina, e qualquer passo que eu desse, eu ia perder meu emprego. Então, muitas das coisas que eu falo aqui, no momento que eu estava lá dentro do banco, eu devia para o meu chefe. Então, eu sempre falo que eu pisava em ovos, eu tinha muito medo de ser demitida, eu tinha muito medo de qualquer passo que eu desse. E no momento que eu pedi demissão e comecei a ajudar as pessoas, eu trouxe tudo que eu vi nos bastidores do banco. Todas as vezes que eu disse para um cliente que não tinha essa opção, senhor, não está tendo essa opção, senhor, de reduzir sua dívida, eu venho aqui dizer para vocês por que eu tinha que responder aquilo. Por que eu, como gerente, não tinha o poder de fazer praticamente nada pelos meus clientes? E aquilo foi me enojando, literalmente falando, ao ponto que trabalhar no banco me adoeceu. E eu saí do banco assim que eu consegui pedir demissão e comecei aqui a Tempo Soluções, que hoje a gente já tem aí milhares de alunos e seguidores aqui nas redes sociais, tá? Agora, vamos lá falar sobre essas 3 estratégias, tá?
Para explicar para você, eu falo sempre que existem, eu vou colocar aqui três caminhos, três formas. Falei isso mais na aula passada para você sair das dívidas. Eu falo que tem como você sair das dívidas sem um plano. Tem como sair das dívidas sem um plano? Tem. Sabe por que eu falo que tem como sair sem um plano? Porque eu vejo pessoas que vendem a casa que moram para pagar a dívida. Quem nunca pensou em vender um carro, uma dívida, ou pegar um dinheiro com alguém, tipo, vou ligar para meu pai, deixa eu puxar essa mesinha aqui, vou ligar para meu pai e vou pedir para ele me emprestar um dinheiro e aí eu quito tudo, né? E aí eu falo que isso é sair das dívidas sem um plano. Porque quando você simplesmente vai atrás de mais dinheiro para pagar a dívida, juntar tudo numa parcela só, isso não é um plano. Isso é uma coisa que você falou assim, eu acho que se eu fizer isso, funciona. E eu sei que algumas pessoas vão por esse caminho. Eu sei que um dos maiores erros que as pessoas cometem é sair das dívidas sem um plano. Só que aí, quando você sai das dívidas, né, se você começa essa jornada de sair das dívidas sem um plano, a chance de você voltar a se endividar é muito grande. Só que eu nunca entro nessa área porque a galera fala assim, eu me endividar de novo? Jamais. Quando eu conseguir pagar minhas dívidas, eu nunca mais vou dever de novo. Mas o fato é que a estatística do Serasa diz o oposto. Diz 60%, ou seja, de um grupo de 10 pessoas, 6 pessoas, depois que limpam o nome, voltam a dever, porque não trabalharam o problema, a causa, a cura do problema, trabalharam só o sintoma, né, que é estar com o nome sujo ou estar atolado em dívida. E aí, quando a gente entende isso, a gente fala, tá, então sem um plano é um erro, porque eu posso pagar mais caro pela minha dívida, pagar por 3, 6 vezes mais, isso acontece muito, principalmente nos reparcelamentos malucos que os bancos fazem, os sob medidas da vida, e todas as renegociações que tem um nome bizarro em cada banco e que triplicam a sua dívida. Eu falo que isso é sair das dívidas sem um plano. Agora, você tem como sair das dívidas com um plano certo e com um plano errado. E por que eu falo isso? Porque eu, da GL Vipert, né, não encontrei uma da GL Vipert para me mostrar que existia a possibilidade de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Então, eu criei um plano de sair das dívidas, um plano da minha cabeça. Eu juntei um pouco do que eu vi de uma coisa na internet, um pouco do que eu vi no livro, um pouco do que eu via na intranet do banco, um pouco via, às vezes uma pessoa fazendo, eu ia lá e copiava, então eu saí das dívidas sem um plano. E isso foi muito sofrido para mim. O custo de sair das dívidas dessa forma, com um plano errado, né, foi que eu paguei a minha dívida por um valor maior do que eu realmente devia. Teve uma dívida em específico que quando eu troquei de banco, saí do HSBC e fui para o Santander, que eu fui convidada a trabalhar no Santander, eu fiz um acordo extrajudicial e aí sei que sobrou mais ou menos uns 60 e poucos mil, eu fui achando que eu ia quitar a minha dívida e eu acabei pagando por 60 mil uma dívida que eu poderia ter pago por 15. Então, assim, dinheiro da minha rescisão, rasguei e joguei fora. Não era bem uma rescisão, porque eu pedi para sair, mas era um acerto que eu fiz lá. E aí aquilo, quando eu saí do banco, falei, cara, que merda que eu fiz, desculpa palavrão, mamães e papais, às vezes sai um palavrão aqui, me perdoem, tá? Tô em processo de parar de falar palavrão perto de criança, minha sobrinha briga comigo quando eu falo palavrão. Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, eu saí das dívidas do jeito errado. Não é possível que não tenha um jeito mais fácil. E aí eu falei, não, tem um plano que funciona, que foi quando eu comecei a aplicar o Mais Dinheiro Zero Dívida, que é o meu método, e começou a funcionar. Funcionou com a Franciane, minha primeira aluna, e aí eu falei, opa, esse negócio funciona. Só que, apesar da DGL ter saído das dívidas do jeito, com um plano errado, com um plano troncho, nem tudo que eu fiz foi errado. Então, assim, nem tudo que eu fiz no meu processo de sair das dívidas foi errado. Tanto que muito do meu método são coisas que eu apliquei. E é sobre estratégias, sobre passos que eu apliquei na vida, que eu apliquei no meu processo, que funcionaram e que muito mais do que isso, eu trago até hoje comigo, né? Eu brinco com todo mundo que quando você passa por um processo de transformação, que você começa a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, você cria uma nova vida. Você se torna um outro eu. Você se torna outra pessoa. Não tem como você passar por esse vale, porque sim, sair das dívidas é simples, mas não é nada fácil. Não tem como você passar nesse vale que a pessoa que se propõe a passar vai passar e sair igual, sair como entrou.
Você vai se transformar. Vão ter momentos de desafio que, assim como um diamante é forjado, né? Você vai ser forjado e vai criar a sua nova vida. Então, eu falo para todo mundo, né? Falo para os meus alunos, vocês estão criando a sua nova vida com mais dinheiro e zero dívida, né? Que é o nome do meu método. E eu falo sempre para eles, é uma nova vida. E as coisas do velho eu não somem de uma hora para outra. As coisas do seu velho eu, o seu eu antigo, que vai falar assim, compra, parcela em 10 vezes, é assumir, é um processo de transformação mesmo. Então hoje eu vou trazer essas estratégias que você vai poder sair dessa aula e aplicar. Então você vai poder sair aqui dessa aula e falar, peraí, a Dade me explicou isso, deixa eu colocar isso em prática na minha vida. Algo que eu falo muito para as pessoas é que eu não sou muito da parada da motivação, de yes, vai lá, você consegue. Eu sei que isso, e a gente usa muito isso aqui. Eu falo de plano de fundo, mas eu não estou aqui para trazer um papo motivacional para você. Seja otimista, você consegue, vai lá, acorda cedo e vai lá. Isso faz parte, mas só isso por si não vai resolver, porque existe um ecossistema na vida de um endividado. É como se fosse assim, assim como tem esse quadro, essa luz aqui, que existe um ecossistema em volta de um endividado, coisas que fazem parte da vida dele que exatamente, muito provavelmente, causaram um endividamento, e é sobre isso que a gente vai falar. Aí quando a gente entende, né, isso que eu falei agora, sobre esse ecossistema, sobre essas estratégias que funcionaram comigo, eu preciso te aprofundar um pouquinho mais e dizer que eu chamo isso de efeito colateral. Então, assim, o efeito colateral de sair das dívidas, ele vai ficar na tua vida. Então, ele não vai simplesmente assim, passei por um processo de sair das dívidas e você é a mesma pessoa. Então, para fechar esse raciocínio, é isso que eu quis te falar, que são os efeitos colaterais que vão acontecer quando você começar e passar por esse caminho de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, tá? E tudo que eu vou falar aqui para vocês foram coisas que eu apliquei comigo. Então, diferente de outras aulas que às vezes eu falo assim, eu não fiz isso, por isso que eu me dei mal. Hoje eu quero trazer para vocês os meus sucessos, né? O meu processo não teve só fracassos, eu falo, não teve só negociações ruins, teve muito aprendizado e principalmente muito estudo, muito trabalho. E hoje eu venho aqui ser a pessoa que tenta fazer um atalho para vocês, né? Então, o que eu vou trazer aqui é para atalhar um pouco o caminho de vocês, que vocês consigam visualizar quais são os pontos aí que tem de melhoria dentro da vida financeira de vocês. Primeira pergunta, né? É uma pergunta que quando eu faço para as pessoas que têm dívidas, elas ficam pé da vida comigo. Então, antes de você ficar pé da vida comigo, respira fundo e fala assim, vou ouvir essa moça, né? Antes de ficar pé da vida com ela. A pergunta sempre é, como você chegou até aqui? Como que você chegou? Quantos anos você tem? Quantos você tem? Eu tenho 31, tá? Dade. Quando eu estava endividada, essa foi uma das perguntas que eu me fiz com 24 anos. Então, já faz quase 7 anos aí que eu saí das dívidas, né? Que eu comecei esse processo de sair das dívidas, mas eu tinha 24 anos. Eu era muito novinha, gente. E eu não tinha nada. Eu não tinha bolsa de marca, eu não tinha roupa chiquetosa. Então, é uma coisa de eu olhar para trás e falar assim, como que eu cheguei até aqui? Eu lembro que essa foi uma das perguntas que eu fiz. E por eu ser da área, vamos assim dizer, por eu trabalhar no banco, eu sabia a resposta. Eu sabia que tinha sido o último refinanciamento que eu fiz, entenda-se aqui refinanciamento, renegociação, que foi juntar todas as minhas dívidas numa coisa só, que me levou até o superendividamento, que ter 50% do meu salário com dívida, né? Metade do que eu recebia ia só para pagar parcela. Eu sabia que a minha dívida, ela não tinha sido causada por uma atitude isolada. Foi uma vez que eu gastei mais do que eu ganhava, foi uma vez que eu viajei sem poder, foi uma vez que eu troquei de carro que eu não deveria ter trocado porque eu ainda não estava em condições disso, foi uma vez que eu fui lá e parcelei uma coisa no cartão de crédito e fiz o cartão ultrapassar a minha renda. E eu sabia que o evento que tinha causado o super endividamento tinha sido uma renegociação. Então, você que está me assistindo agora, a pergunta que você tem que se fazer, e você vai entender até o final da aula por que eu pergunto, é você ser honesto com você mesmo e se responder como que você chegou até aqui? Volta lá, você não tinha dívida. Como é que foi? Você trocou de casa, você trocou de carro, você mudou seu estilo de roupa e reformou o guarda-roupa, você casou, seu marido perdeu o emprego, você passou por um momento de saúde, por exemplo, de doença, na verdade, né, de doença, alguém da sua família passou por isso, você se divorciou,
Se você estava num casamento que o seu marido ou a sua esposa não colaborava ali para que as coisas funcionassem, era uma pessoa gastadora ou uma pessoa que não contribuía ali para que vocês enriquem juntos, vamos falar assim. Então, assim, começa a escrever aí no papel e numa caneta, e se você tiver sem papel e caneta, vai lá, começa a buscar aí dentro, né? Como é que foi que você chegou como você está hoje? Então, assim, qual foi o momento que você começou a entrar na bola de neve da dívida? Provavelmente não foi do dia para noite. E se foi do dia para noite, eu sempre falo, mesmo assim, tem um evento. Raramente é um evento só, tá? Raramente é um evento só. Me contem aí, vocês que estão ao vivo comigo, você consegue lembrar, assim, uma situação específica que você começou a entrar na bola de neve da dívida? Conta aí, quero saber. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Agora vamos lá. Por que eu quero? Por que você quer que eu te responda isso, né? Por que você quer que eu te responda isso, minha flor, né? Porque entra uma pergunta que eu sempre faço e uma afirmação que eu sempre faço. Nunca é sobre dinheiro. Daj, como assim, minha filha? Minha conta tá negativa. Como que não é sobre dinheiro, minha flor? Nunca é sobre dinheiro. Quando você para analisar por que você entrou no endividamento, e você já vai entender por que eu tô começando a falar disso, porque tem a ver com a primeira estratégia, tá? Aguenta aí. Quando você começa a olhar que não é sobre dinheiro, quando eu olho para a Daj, lembra que hoje eu tô trazendo muito a minha vivência aqui para compartilhar com vocês. Quando eu olho para a Daj, eu vejo uma menina de 23 anos querendo provar para alguém que era boa no que fazia. Então, assim, eu tinha necessidade de me vestir, de ter um carro, de ser loura, atualizado que eu tinha na época. Eu estava o tempo inteiro procurando uma forma de reafirmar para o mundo que eu era boa. Eu queria mostrar, eu queria que as pessoas batessem o olho na capa e vissem que eu era boa. Eu queria que a minha mãe, meu pai, minha família me vissem com um carro novo e vissem assim, a Daj deu certo na vida. E quando a gente entra nessas questões emocionais, a gente pode falar um pouco sobre a questão da compulsão da compra. E eu comecei a gastar. Eu estava tentando salvar o meu casamento e eu quis fazer uma viagem. E N coisas, tá? Eu poderia entrar aqui em muito mais coisas mais profundas. Mas tem essa coisa de nunca é sobre dinheiro. É porque quando a gente olha uma pessoa endividada, você nunca encontra uma coisa assim, a pessoa tropeçou e está devendo 100 mil. E assim, talvez você que não deve 100 mil, talvez você nem saiba quanto que você deve, né? Você fica assustada quando eu falo os valores. Mas os meus alunos, tem aluno que deve 50, 70, tem aluno que deve 500 mil. Dos meus casos mais complicados são 500 mil reais de dívida. Então, assim, dos meus casos que eram mais complicados, que a gente já resolveu, né? Então, quando você olha, sempre é uma parada emocional. Então, assim, Daj, então você tá querendo me dizer que eu tô pagando 14% de juros no cartão de crédito é por causa das minhas emoções? E muitas vezes eu evito entrar nesse mérito, eu procuro deixar isso mais lá para os meus alunos do Mais Dinheiro Zero Dívida, mas eu preciso trazer luz para o motivo do seu endividamento. Eu preciso trazer luz para a verdadeira causa de você estar aqui. E aí é quando eu entro, né, no que eu chamei assim, né, que é essa primeira estratégia, né? Soldado ferido não vai para a batalha. Né? Talvez você saiba, talvez não, mas eu uso muito o termo de guerra contra as dívidas. Então, assim, se você já assistiu algum filme de guerra, você deve saber que existe um lugar que é o hospital, né? Que é o lugar ali onde as pessoas que machucam a perna, levam um tiro, fica. Soldado ferido não vai para a guerra. Soldado ferido fica em recuperação. E quando você está endividado, quando você entra em endividamento, existe uma ferida. O seu dinheiro que você acorda cedo e vai trabalhar, está indo embora em juros e mais juro de cheque especial, juro de cartão de crédito, juro de empréstimo que você pegou 10 para pagar 30, juro do carro, juro do IPTU atrasado, juro do IPVA atrasado, juro da conta de luz atrasado, juro e fora o estresse de dever. Porque quem deve, gente, eu posso falar uma coisa para vocês, isso eu tenho certeza que eu vivi. Quem deve, não deita a cabeça no travesseiro e fala assim, vou dormir. A pessoa deita a cabeça no travesseiro e vem o plim, amanhã é dia 10. Hoje é dia 10, tem que pagar a conta. Então, assim, é muito profundo, gente. Eu vou entrar aqui até onde eu consigo entrar aqui nessa aula, mas eu acho importante eu trazer para vocês qual foi a primeira estratégia que eu apliquei na minha vida para começar a pagar minhas dívidas, para sair das dívidas. Foi entender que eu não poderia tratar o meu problema de endividamento
como uma cicatrizinha que um mosquito mordeu. Existia uma causa, precisava dar o remédio certo. Olha o que eu estou trazendo para você, presta atenção nisso que eu estou falando. Eu precisava trazer o remédio certo, né, para conseguir chegar numa cura. Não ia ser, né, só tomando Dorflex que eu ia conseguir tratar uma infecção. E eu sempre gosto de trazer esse exemplo, né? Quando você vai para o pronto-atendimento, que você está com uma infecção, a primeira coisa que te dão é um remédio para dor, para acalmar, né, a dor. Mas depois o médico começa a buscar os exames para entender o que está causando aquela dor. É uma infecção por vírus? É Covid? É não sei o que lá. O que é que está causando? Para que possa ser dado o tratamento certo para a doença certa e, de fato, se chegar a uma cura. Né? Tem muitas doenças que você pode falar assim, a doença é incurável, né? E o que quando fala que a doença é incurável, o que faz? Aliviar a jornada do paciente, vamos assim dizer, né? Eu tô aqui falando linguagem de médico, né? Mas se hoje você que tá aqui me assistindo, olha para tua vida financeira e fala assim, Dagi, você é muito legal, mas no meu caso não tem solução, eu sou um endividado terminal. Eu quero te dizer que mesmo que hoje você ache que seu caso não tem solução, que seu endividamento é tão grande que deve ser o pior de todas as galáxias, eu falo sempre para as pessoas que existem complicados, mas que toda dívida tem solução, todo problema financeiro tem solução. Eu quero te dizer que mesmo que você se sente nesse lugar, tipo assim, Dagi, você não tá entendendo, eu tô devendo 75 mil para agiota, eu tô com a situação dessa de uma aluna agora, e eu falei, cara, tá tudo bem, vamos resolver. Vai conseguir, muito provavelmente, em breve, pagar essa dívida por um valor até 3 vezes menor. A dívida mais cabulosa de todas, eu falo, que é uma dívida que parece impagável. Então, é você olhar agora para essa questão de que eu estou falando de causa e entender que soldado ferido não vai para a guerra. Enquanto você não encarar o problema do endividamento e falar assim, eu estou endividado, a causa... Eu estou começando a identificar, com a aula da Dagi, estou começando a identificar de onde veio isso, que não é só sobre dinheiro, não é só sobre juro de cartão de crédito, não é só sobre crédito consignado com juro alto, não é só sobre o problema financeiro. E aí eu olho, aí sim eu encontro uma frase que eu falo muito é que, então olha só, eu estou abordando aqui para você a primeira estratégia, soldado ferido não vai para a guerra. Você vai precisar fazer esse primeiro momento com você, e eu falei sobre isso na aula passada, estou reforçando, você não é a sua dívida, você está com dívida. Então, quando você está com infecção, você não fala assim, eu sou uma pessoa infectada na urina, com bactéria na urina crônica, né? Tem gente que tem infecção recorrente, mas o médico vai lá e trata. Então, assim, você não é a sua doença, você não é o seu problema financeiro, você está com isso, você está com esse problema, você está. Então, quando você... E pode chamar isso, eu estava até brincando com a Fran hoje, falando que a palavra ressignificar não é tão conhecida, às vezes, para muita gente, mas o que significa? Ressignificar, ou seja, dar um outro significado. É você olhar para o problema financeiro e parar de se apunhalar e falar, ai meu Deus, porque eu sou lascada, eu uso o exemplo do chicote, porque eu sou uma burra, porque eu só caguei com a minha vida, porque agora eu vou... E aí, normalmente, a pessoa que está com dívida, ela entra num processo de culpa tão grande, que ela não consegue respirar, porque a vida dela é se culpar pelo problema financeiro, é deitar na cama, levantar, vai trabalhar, a pessoa se arrasta pela vida, ela não vive, ela sobrevive. Então, anota essa frase aí, tá? Principalmente aqui, ó, quem tá comentando aqui comigo, né? Eu não sou essa dívida, eu estou com ela. E quando você se posiciona dessa forma, eu vou dar um exemplo prático para você, tá? Então, Dagi, que lindo, mas isso aí é papo motivacional? Não é. Olha como a pessoa culpada vai ao banco. A pessoa entra assim, eu sempre faço essa encenação, né? Quando eu tô dando minhas aulas, a pessoa chega assim, com a unha mexendo, oi, tudo bem? Ah, seu nome? Kleber, né? Então, Kleber, Kleber, eu tô endividada e o que você pode fazer por mim? Eu tô com problema financeiro, né? Não tô conseguindo pagar, mas tem como reparcelar, diminuir o juro? Essa é a postura de uma pessoa culpada. É a pessoa que fala assim, termina de me matar aqui, enfia aqui uma renegociação que vai triplicar a minha dívida, né? É a postura. Como é que um aluno mais dinheiro zero dívida chega no banco? Pensa que é fácil para eles? Não é. Aluno mais dinheiro zero dívida, a primeira coisa que ele passa é, peraí, vou entender que eu não sou a minha dívida, eu estou endividado. Não sou bandido, não sou pilantra, sou pai de família, sou mãe de família, sou trabalhador, sou uma pessoa que estou aqui e eu não estou correndo do meu compromisso. Uma das coisas que eu ensino ao meu aluno é ele olhar para o olho do gerente e falar,
ou fazer uma solicitação via saque. Meu nome é fulano, eu moro na rua tal, número tal, bloco tal, apartamento tal, meu telefone é esse, eu trabalho de tal hora a tal hora e eu tô aqui para assumir que eu tenho essa dívida e que eu quero pagar pelo valor justo, por um valor até 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje. Então, assim, ele chega no banco e fala assim, vou dar um exemplo. Oi, Kleber, tudo bem? Prazer. Aperto de mão firme. Aperto de mão, falo de, firme. Não é que aperto de mão assim, aperto de mão firme. Tudo bom, Kleber? Kleber, tô no processo de reeducação financeira, tô cuidando das minhas dívidas e eu preciso começar a entender essa parada. Então, eu quero tudo que tem na minha dívida aí. Quero contrato, quero extrato, quero tudo que você puder me dar. Deixa eu entender, eu tenho conta salário ou não tenho? A postura muda. A postura muda. Mas o senhor não tem direito. Entendi, eu não tenho direito. Se eu falar no Banco Central, funciona? Né? Não precisa. Então, assim, a gente vai usando a linguagem certa, mas não adianta eu falar para um aluno, falar assim, fala isso para o gerente. Não adianta eu chegar para um aluno do Mais Dinheiro Zero Dívida e na primeira aula falar para ele assim, você tem que ir no banco e falar assim, 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 assim. Não vai adiantar, porque ele vai entrar e falar assim, então, é que eu estou num processo de reeducação financeira, e ele vai falar com essa postura, e não é essa postura que você vai conseguir negociar com seus credores, seja ele Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, e governo, escola, agiotas, porque a postura de um perdedor, de um culpado, de uma pessoa que se sente o cocô do cavalo do bandido com relação à própria vida financeira, é uma postura de perdedor. É a postura de derrotado. E hoje, se você está aqui, assim, se sentindo assim, meu primeiro compromisso com você é que amanhã você acorde cedo, olha no espelho e fala, eu não sou a minha dívida, eu vou resolver, eu vou começar esse processo e vou resolver. E é por isso que eu venho aqui sempre fazer conteúdo gratuito, para que você olhe no espelho e fale assim, opa, peraí, a vida não acabou, eu não preciso ficar sem dormir, eu preciso começar a agir. Porque o que faz você ficar sem dormir é a falta de uma perspectiva de melhora, é a falta de uma possibilidade. Eu não tinha a menor ideia como é que eu ia sair da dívida devendo 100 mil, ganhando 4 mil. Eu não sabia, porque os 4, 2 iam embora em parcelas, o resto eu tinha que morar e comer. Como é que eu ia conseguir sair das dívidas? Então, quando você começa a olhar para o teu problema financeiro com uma perspectiva sem a coisa do ai, meu Deus, e eu evito usar essa palavra, mas com uma certa vitimização, porque de fato, em algum momento, você é a vítima da situação. Seja porque você não sabia ler um contrato, seja porque você não sabia conversar com um gerente, seja porque você precisou de dinheiro para acudir um familiar, para acudir um filho que estava doente. Seja porque, então, assim, é você sair e falar assim, eu passei por tudo isso, mas eu decido fazer diferente a partir de agora. E é você entender, opa, peraí, a minha postura vai mudar a partir de agora. Então, a primeira estratégia que eu usei foi esse posicionamento diferente diante da minha vida. E isso fez com que, de cara, eu dobrasse o meu salário. Eu estava muito endividada, eu devia. Na época eu trabalhava no HSBC, a renegociação que eu fiz foi no HSBC. Eu comecei a falar assim, tô endividada, mas eu sou inteligente, já sou gerente, o que eu preciso fazer para ganhar mais? E essa minha postura proativa de ir lá e falar assim, que certificação que eu preciso fazer para virar gerente de investimento? Me dá aí que eu vou estudar. E eu estudava com uma apostila emprestada, né? Eu lembro como se fosse hoje, numa casa com internet emprestada, casa da Betânia. Betânia, se um dia você me vê, eu estudei na sua casa. Eu cuidava do gatinho dela e ia para lá para estudar com a internet dela, com um curso pirata, porque eu não tinha condição de comprar o curso original. Então, assim, toda a movimentação, por quê? Eu já não me sentia a gerente de banco fodida, ferrada e lascada. Eu não me sentia assim, eu falava, eu tô assim, mas eu tenho potencial para ser uma gerente muito boa. E aí eu comecei a mudar minha postura com os meus clientes. Antes eu entrava para atender um cliente de cabeça baixa, falando assim, que hipócrita, né? Vai lá falar de banco devendo, né? Vai lá oferecer um investimento para o cliente com dívida. Eu me sentia uma hipócrita, né? Eu falava assim, quem sou eu para falar para o meu cliente investir, sendo que eu pago R$1.000 de juro para o banco todo mês? E aí eu comecei a falar, não é isso. Eu tô indo pro meu cliente com o meu conhecimento, eu tô indo pro meu trabalho com quem eu sou, porque eu não sou a minha situação financeira, eu tô desse jeito. E aí quando eu entendo, né, quando eu entendo isso, que essa postura vai mudar,
problema tá lá, tá, gente? Quando eu tava me sentindo mais empoderada, eu continuava com a conta negativa. Então, não significa que eu estar mais empoderada, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, mais ciente de que eu era capaz de resolver, entendendo que eu também podia resolver, as coisas começaram a melhorar. Eu sabia que eu podia mudar aquela situação, que talvez não ia ser do dia para noite, com certeza eu sabia que não ia ser do dia para noite, mas que era possível. E aí a gente começa aí para um segundo tópico, tá? Eu ainda tô na primeira estratégia, que ainda é a parte mais emocional da parada, tá? E aí, quando a gente entendia isso, eu ia para um segundo ponto, que é parar de me enganar. Porque que acontece? Endividado, alguns, tá? Alguns a carapuça vai servir, outros não vai. Algumas pessoas se enganam de que a dívida não foi ele que fez. De que foi por causa de Y, de juro abusivo, porque o juro do meu carro é abusivo, porque o juro do meu CDC salário é abusivo. E aí a pessoa entra numa história que ela conta para ela, né, de que ela não é responsável. Então, por mais que tenham pessoas que se culpam, tem a galera também que fica assim, é porque no Brasil, os bancos fazem o que querem com as pessoas. E aí a pessoa entra nesse discurso. Então, eu falo sempre, né? Algo que eu internalizei para mim quando eu saí do HSBC, porque eu fiquei com ranço do banco, né? Na época que eu devia para eles, é que assim, o HSBC, inclusive foi por isso que eu tomei a iniciativa de ir exigir uma coisa que eles tiraram de mim na época, que eu ganhava menos, tal, e foi assim que eu fiz esse acordo, porque eu falei assim, o HSBC é o banco que me criou, é muito orgulho de ter trabalhado lá, amava ter trabalhado lá, mas a primeira coisa que eu falei é assim, pera, eu não devo nada para o HSBC, eu trabalhei lá, eu dei minha melhor mão de obra, passei 6 anos da minha vida lá, e eles são tão culpados quanto eu, porque eles nunca deveriam ter me emprestado essa quantidade de dinheiro. Então, assim, por mais que eu não tive força para enfrentar o banco, lembra que eu falei que eu errei em algumas coisas? Eu não tive força para brigar com o HSBC para pagar minha dívida pelo valor justo, eu nem sabia que isso era possível, mesmo estando lá dentro, né? Eu fui lá e só entreguei o dinheiro na mão deles. Mas só o fato de eu estar mais ciente de que eles eram tão responsáveis quanto eu pela minha dívida, que eu estava errada de estar devendo, mas eles também eram responsáveis porque eles me deram o dinheiro, porque eles comprometeram mais de 30% do meu salário entre consignado e empréstimo. Então, quando eu parei de olhar o HSBC no céu e eu na terra, eles santos e eu culpada, e independente de trabalhar no banco ou não, o fato de eu trabalhar no banco confundia mais ainda a minha cabeça, mas assim, porque eu tinha uma dívida de gratidão com o HSBC, sabe? Eu tinha muito orgulho de trabalhar lá, minha saída de lá foi triste, eu lembro que eu sentia triste de sair de lá, né? Quando eu fui convidada para trabalhar no Santander. Mas no momento que eu parei de olhar o banco como a entidade maior e coloquei eles como tão responsáveis quanto eu na hora de negociar uma dívida, na hora de entender que eles também emprestaram dinheiro. E aí eu falo assim, trocar culpa por responsabilidade, né? E trocar também o culpar o banco por autorresponsabilidade. Você e o banco são iguais nessa parada. A diferença é que o banco é infinitamente maior, vamos dizer assim, do que você, que é uma pessoa. Mas, quando a gente olha direitos e deveres, vocês estão iguais. É um contrato bilateral que a gente chama, né, lá nas legislações. Ele te emprestou sabendo que você, da sua situação financeira, quanto você ganhava, onde trabalhava. Então, o banco não é tão inocente assim, eu sempre falo, né? E também não é culpado. O banco faz o negócio dele lá, você faz o seu negócio lá, na hora que você precisa dele, você adora ter crédito, né? E a hora que ele enfia o juro lá alto em você conta a história de que o juro é abusivo. Então, quando você para com essas conversas, sabe? De, ai, porque o banco, ai, porque eu... enfim, e você simplesmente fala assim, ó, bora resolver. Chega de historinha, sabe? Então, essa postura que é parar de se enganar e parar de se culpar, então eu falei das duas coisas, tá dentro dessa primeira estratégia de soldado ferido não vai pra guerra. Soldado ferido fica deitado chorando, sendo tratado lá, cuidado por outra pessoa, né? Então é importante você lembrar isso, ó, soldado ferido não vai para a guerra. E por fim, né, quando a gente já traz o passado, e eu sempre falo sobre passado, presente e futuro, aí a gente entra pro que vai fazer você continuar, porque parece que toda hora, né, tá muito legal, mas e aí, Dade, na prática, como é que eu coloco isso na minha vida? Quando você vai começar essa jornada de sair das dívidas, você tem que saber que vai ser um processo. Eu sabia que eu falava assim, vai demorar 4 anos. Eu tinha na minha cabeça assim, vai demorar 4 anos o salário que eu ganho. Quando meu salário dobrou, eu falei assim, agora vai. E nem foi tão assim, porque eu ainda tinha muita coisa que eu não sabia. Só que eu mirei num motivo. Então essa é a pergunta que eu coloquei aqui.
Qual que é o seu motivo para sair das dívidas? E Dagi, como assim, Dagi? Claro que é dívidas, mas para profundamente para responder perguntas. Eu até coloquei aqui para não me esquecer, né? O que você tem perdido por estar com dívida? O que você tem deixado de fazer? Quais coisas você tem não conseguido proporcionar para os seus filhos? Quais coisas você não tem conseguido proporcionar para você? Em qual situação você se sente encurralado, encurralada por ter dívida? Né? O que você tem perdido por ter dívida? E eu sempre gosto de colocar isso, né? E da mesma forma, o que você vai ganhar ao sair das dívidas? Fecha o olho, sabe? Quando você for responder essas perguntas, escreve no seu papel aí e fecha o olho e imagina a sua vida sem dívida. Sem dívida grave, você ficando lá com o seu consignado, com o financiamento da sua casa, mas com juro baixo, o dinheiro sobrando. Imagina lá essa vida. Dagi, nossa, parece oásis no deserto. Imagina, a gente não está fantasiando, a gente está imaginando. E aí entra duas coisas que eu acho importante falar para vocês. Dagi, que papo bobo, Dagi, motivacional, Dagi, né? Na prática, minha conta está negativa. Eu queria te contar uma coisa que vai doer eu te falar. A primeira é que você pode até não confessar agora, você pode ficar com raiva de mim por causa disso, né? Uma coisa que eu falo para os meus alunos é: vocês vão ficar com raiva de mim, depois vocês vão me amar. Que é assim, você pode não assumir agora, mas eu vou plantar isso na tua cabeça. Estar com dívidas hoje e não estar fazendo nada para resolver, nada efetivo, não estar se colocando no fogo para se forjar no fogo, de enfrentar, de aprender a negociar, de saber como ataca cada dívida do jeito certo, de fazer orçamento, ajustar aqui, ajustar ali, todo o processo que envolve, que não é um processo fácil, é um processo simples, fácil não. É confortável. A pose, gente, desculpa falar isso assim tão direto e objetivo. Eu tomo muito cuidado para não ser muito pá aqui nas minhas aulas, né? Mas para e pensa o quanto é que é confortável você ficar na posezinha de nossa, minha vida, tão difícil. Ai, vamos lá assistindo aquela live daquela menina para ver se ela me fala alguma coisa. Acaba sendo uma posição confortável. E quem nunca ficou confortável numa situação ruim, que atire a primeira pedra. Eu sempre me dou como exemplo, sabe? Já teve situações de relacionamento que eu fiquei, e não só amoroso, tá? Relacionamento de amizade, que você fica tipo assim, não tá legal, mas eu vou ficando. E ainda tem mais um ponto: o banco gosta de quem deve, galera. O banco ama quem deve. Você é o maior patrocinador do banco. Você é a pessoa que faz o banco lucrar. Então o banco te ama. Experimenta começar a querer pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Vê se você vai ser amado. Vou falar pelos meus alunos. Meus alunos não são amados pelos bancos. Muito pelo contrário. Né? O meu aluno entra por uma porta, o gerente se esconde por outra. Por quê? O meu aluno, ele sabe que o meu aluno não vai mais comprar um produto ruim, que o meu aluno não vai mais fazer aquele empréstimo com seguro de vida enorme embutido para o gerente bater a meta. Desculpa, gerente, mas ele sabe que na vida real é assim. Então, assim, o banco fala assim, problema, bora logo resolver esse cabra aí, porque senão vai ficar enchendo meu saco, né? E é verdade. Então, assim, por mais que hoje você possa olhar para a tua situação e falar, pô, Dagi, é claro que tá desconfortável, é claro que eu quero sair. Tem esse contraponto aí, de você precisar colocar no papel. E assim, inclusive eu coloquei aqui para eu me dar como exemplo, né? Ontem eu fiz uns stories falando, e toda vez que eu falo isso eu me emociono, eu vou tentar parar de chorar ao vivo. Né? Mas eu me emociono muito, porque pra mim foi a minha sobrinha ter nascido. A Elis, que eu sempre mostro no meu Instagram, que é minha sobrinha mais velha. Eu não tinha dinheiro para minha irmã, eu vi a Liz 2 vezes em 1 ano. Então, assim, hoje eu tô aqui com meu sobrinho todo dia no colo. Falando isso, hoje eu não peguei o João Pedro no colo, que palhaçada, ele dormiu muito hoje. Mas, assim, tá ali todo dia, tô presente com elas. E isso, pra mim, todo mundo respondeu os meus stories falando, Dagi, você é outra pessoa. Depois que você tá aí perto da sua família. Seu olho mudou, você tá com brilho no olho. E desde o momento que eu comecei a minhas dívidas, o meu desejo era ter liberdade para morar perto da minha irmã, porque a minha irmã ela muda muito de cidade, ela já morou em Natal, Belo Horizonte, agora está mais sossegada aqui no Rio. Então, assim, isso era muito forte para mim. Eu não queria mais ficar no banco, a vida dentro do banco me incomodava. E todo o meu contexto da minha vida, eu falava, tá muito desconfortável. E eu me sentia acorrentada ao meu emprego, eu me sentia acorrentada àquela vida que eu tinha estruturado, aquele carro, aquela casa, porque eu estava presa. Então, para mim, cada foto que eu recebia da Elis,
a minha sobrinha, quando ela crescer, vai ser muito bom mostrar isso aqui para ela, né? Hoje ela não tem dimensão disso, mas ela foi a minha força, né? Eu falo assim, sempre falo, ela sempre foi a minha força, porque eu falava assim, é por ela. Eu não quero que ela olhe e falava assim, que eu não tinha os meus filhos ainda, né? Não tenho ainda os meus filhos, mas você tem. Então, assim, tem que ter alguma coisa que faça você olhar e falar, putz, eu preciso pegar esse boi pelo chifre e resolver. Vai ser difícil encarar essa guerra. Talvez eu leve uns tiros no meio do caminho, mas eu preciso encarar. E eu preciso encarar até dar certo. Não tem a opção de eu perder essa guerra. Né? Isso eu posso afirmar para vocês, não tem a opção de você perder essa guerra. Pode ser sim que você perca algumas batalhas, nem todas as batalhas contra os bancos, contra as dívidas a gente vence, né? Então, quando você consegue definir isso, a gente entra para acabar esse tópico aqui, que é essa primeira estratégia, né? Eu fiquei quase aqui 40 minutos nessa primeira estratégia, para dizer que quando você entra nessa posição de você sem culpa, mas com responsabilidade, e você sabendo por que você está fazendo o que você está fazendo, qual que é seu motivo, eu chamo isso de motivo dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida, qual que é seu motivo? Você para de se importar com o banco, com o gerente, você para de se importar, lembra que eu comentei com vocês que no meu caso, eu trago para o meu caso e você vai levar para o seu, tá? No meu caso, eu usava sempre o dinheiro para me reafirmar. Eu era muito insegura, então eu usava a minha aparência, o meu cabelo, a roupa que eu vestia para me reafirmar para as pessoas. Então eu tinha essa necessidade, várias outras, tanto para minha família, então eu gastava o meu dinheiro e nunca tive nada bom, eu falo, né, para sempre me reafirmar. Comprar era uma forma de me reafirmar como pessoa. Então assim, no momento que eu saí disso, eu entrei no meu lugar, eu falei, o banco vai ficar no lugar dele, com as responsabilidades dele, e a minha família, o ambiente, os meus amigos, no lugar deles. Qual é a única pessoa que eu controlo? As minhas atitudes e as minhas ações são a única coisa que eu controlo. E isso tá no campo da inteligência emocional? Tá, mas é para falar sobre essa coisa de qual que é a única coisa que de fato eu tenho controle? As minhas ações e as minhas decisões. Então eu gosto muito de colocar essa primeira estratégia, porque ela é a base de tudo que eu ensino. Eu ensino curar o soldado ferido pelo processo de endividamento e começar uma nova vida, onde você não tem mais culpa, onde você não se sente mais o cocô do cavalo do bandido, como eu sempre falo, e onde você se posiciona como criador da sua nova vida. E aí você vai começar a buscar quais são as ferramentas, quais são as armas, qual é a equipe que você vai precisar para te ajudar. Então, para fechar essa primeira estratégia, o fechamento dela, a primeira estratégia é se resolva emocionalmente. Começa a fazer uma reflexão, e sem muita firula, tá? Por que eu tô aqui? Por que eu quero sair? O que eu tô perdendo por estar nessa situação? O que eu vou ganhar quando eu sair? O banco não é o filho da mãe, eu ia falar um palavrão, não falei. O banco não é a pior coisa do mundo, o banco é o banco, com as regras deles, ele também me emprestou dinheiro, eu peguei o dinheiro, e aí você se resolve emocionalmente. Esse, galera, é o principal fundamento para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Se resolver emocionalmente. Eu sempre falo lá no Mais Dinheiro Zero Dívida que 70% das minhas mentorias é ajudar os meus alunos a se fortalecerem emocionalmente. Eu ajudo os meus alunos de forma técnica, dentro do método, tem bastante aula lá para eles colocarem em prática, tem suporte, mas a DAGE, toda vez que eu entro com um aluno para fazer uma mentoria, para responder uma pergunta, eu estou mexendo dentro do meu aluno. Eu falo sempre para eles, é intrínseco, eu estou falando para ele, tá tudo bem, você consegue, tá tudo bem, você não tá sozinho, tá todo mundo aqui para te ajudar, olha lá seu amigo, olha lá, ele tá passando por isso, ó, o fulano conseguiu, e a gente cria uma bolha, um ambiente lá para ajudar o meu aluno a não voltar para o mar da lamentação. De vez em quando tem que ir lá, volta, que aqui a gente não reclama. Hoje teve um comentário na plataforma, né? Uma aluna colocou assim, é porque tá muito complicado. Aí eu lembro que eu falei com a Ana, falei assim, fala pra ela que tá tudo bem. Fala pra ela que tá tudo bem, que a gente consegue apesar do lockdown, que a gente consegue, fala pra ela que tá tudo bem. Então, quando na prática, eu vi a importância desse pilar, eu me lembrei muito da DAGE. Então, hoje, né, pós passar desse processo, né, pós ter saído das dívidas, eu sei que esse é o fundamento de sair das dívidas. Eu acho que é o fundamento para tudo na vida, mas para sair das dívidas, né, pela aquela coisa de perder o sono, os meus alunos estão enfrentando as dívidas, mas todos eles me falam, DAGE, eu deito e durmo tranquilo.
eu deito e durmo tranquilo, porque eu sei que eu não sou bandido. Então, assim, eu vou fechar esse tópico, porque se deixar, eu fico aqui até amanhã falando sobre isso. Sem sombra de dúvidas, é uma das coisas que eu acho mais importante nesse processo, por isso que eu trouxe aqui como primeiro ponto, tá? Fechamos esse tópico, espero que você tenha aproveitado essa primeira estratégia, e se for o caso, reveja depois, acho que vai fazer diferença na tua vida, você praticar. Isso não é uma chavinha que vira assim do dia para a noite, é prática. Por isso que eu falei que os meus alunos, boa parte das primeiras 8 semanas que eu faço com eles é esse processo de fortalecimento. Por isso que a gente fica tão junto, tão ativo, porque depois disso os problemas podem vir, mas eles já sabem como reagir. Então a gente trabalha muito essa constituição aí da certeza de para onde você está indo e sabendo que não está sozinho, sabendo que é possível, também consegue, tá? Beleza, agora vamos para a segunda estratégia. Essa, eu sempre falo nas minhas aulas sobre isso, que é a estratégia número 2. Pague só pelo que você precisa pagar. Quando eu trago isso, eu já vou fazer um alerta. A galera entra na pira de virar um ratinho procurando comida na despensa. Imagina assim, que você fica procurando comida na despensa. Então, assim, quando eu falo pague só pelo que você precisa pagar, eu não estou falando só de tarifa mensal para banco, eu não estou falando só, eu vou falar um pouco sobre isso, mas não é sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aleatório. Digamos que eu não tivesse dinheiro, tá, para fazer essa transmissão aqui, com essa maquiagem linda, com essa luz, com essa câmera, digamos que eu não tivesse dinheiro, que eu tivesse no processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. A minha primeira pergunta é, como é que eu posso fazer essa transmissão de graça? Onde que tem uma internet de graça boa? Onde que eu posso beirar uma internet de graça, Onde é que eu posso conseguir uma webcam emprestada? Para quem eu posso ligar e falar assim, presta uma webcam para eu fazer uma live, Aonde que eu posso conseguir luz? Por exemplo, se eu não tivesse dinheiro para fazer essa live, eu não fazia ela de noite, eu fazia de dia, porque de noite precisa de luz, tem 2 luzes aqui na minha frente, de noite, de dia não precisa, só ir na frente de uma janela, que aí o sol é mais poderoso que ring light que fala, Então, assim, quando você começa a olhar para a tua vida financeira como um soldado que está pagando suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, eu vou trazer exemplos práticos para você, tá? Existe uma diferença entre ser mão de vaca e inteligente. E eu fui um pouco dos dois, porque o mão de vaca é aquela pessoa que fala assim, não, R$1 não, tá caro, não vou comprar não. Melhor ficar, assim, por exemplo, bobo, Tô banho na água fria e na água quente, A resistência custa R$10 do chuveiro, dá um exemplo. A pessoa fala assim, não, R$10, não, vamos economizar. Continua aí com o banho frio, bom que já economiza energia, E aí a pessoa começa a ficar ali naquele desconforto. Não que banho gelado seja ruim, tá? Mas só dando um exemplo para vocês. Às vezes a pessoa fica com um problema porque ela tá com mão de vaquice, tá? É o barato que sai caro, A pessoa é coisa de pior qualidade. E eu fui um pouco mão de vaca e fui um pouco inteligente. Então, eu fui um pouco dos dois. Então, por exemplo, quando que eu fui mão de vaca? Eu fui mão de vaca quando, ao invés de eu procurar alternativas para me alimentar melhor, eu falei assim, só vou comer frango agora. Só vou comer frango. E frango não era ruim, tá, galera? Mas eu podia ter sido muito mais inteligente nos meus pratos. Mas eu entendia que eu precisava economizar, Só que eu achei que era cortar todos os gastos. Que economizar era cortar todos os gastos. E com o passar do tempo, durante o processo de pagar, eu fui ficando inteligente. Eu fui falando assim, como é que eu poderia ter um cabelo bonito sem precisar fazer luzes e alisamento? Calma, meninas, não estou mandando vocês não fazerem luzes e alisamento, mas eu precisei fazer essa pergunta. E aí eu falei, cara, eu nem sei mais como é o meu cabelo. Foi quando eu decidi fazer transição. Quem me vê hoje cacheada, plena, acha que eu fiz transição por causa do movimento de transição. Não, foi para não gastar mais com cabelo. E aí eu passei na época que foi um bicho de 7 cabeças, que meu cabelo não é tão enrolado aqui na raiz, enfim. Aí eu parei de fazer os alisamentos, E aí eu entrei na moda da transição capilar. Mas eu vou trazer uns exemplos aqui para vocês. Essa parada sobre ser inteligente. Lembra que a pergunta aqui é o que eu não preciso pagar, que eu posso deixar de pagar? É economizar, mas não de forma mão vaca, é de forma inteligente. Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, tá? Porque quando a gente entra aqui na de como ter isso sem precisar pagar por isso? Como é que eu posso ter uma conta em banco sem precisar pagar tarifa? Será que tem banco digital? Eu nem fui atrás disso na
época, galera, eu não tive banco digital, ainda mais que eu trabalhava no banco. Mas assim, e esse seguro que eu pago? Eu lembro que a primeira vez que eu troquei de seguro foi quando eu tinha um seguro de carro que cobria tudo e eu falei assim, ó, eu vou peitar ter um seguro de carro que só cobre roubo, porque eu queria economizar, né? Mas seguro, na época, meu seguro era muito caro, pela minha idade, pelo um monte de coisa. Eu falei assim, ó, um ano com seguro mais baratinho. Aí eu tomava mais cuidado, eu era 10 vezes mais cautelosa no trânsito e tal, porque eu falava, se eu bater, eu vou pagar. Né, a batida, vamos assim dizer. E aí, foi uma decisão inteligente, eu nem vou entrar nesse mérito, mas na época, eu falava assim, cara, eu preciso de dinheiro. 300 e poucos reais por mês me dói, né? E aí esse seguro era 70. Então, assim, eu tô falando aqui de coisas que eu posso dizer para você, mas foram decisões que eu fui adaptando. Do tipo assim, eu preciso pagar por essa internet boazona ou será que eu posso dividir com o meu vizinho, né? E essa capitalização que eu tinha, eu precisava? Eu fui lá e falei, não, capitalização não preciso pagar. Então, quando eu falo de faxina financeira, as pessoas acham que tem a ver com cortar coisa, com ir atrás de seguro. Não é só sobre isso, é você se fazer a seguinte pergunta: como que eu posso conseguir isso sem precisar pagar por isso? Então, assim, eu posso dar trocentos exemplos aqui para vocês, mas é sobre usar a criatividade. É você olhar na sua casa, o que tem na sua casa parado que você não usa. Eu falo tanto disso aqui, é você falar assim, cara, por que eu tenho um negócio de sei lá, vamos colocar, por que eu tenho 4 televisões em casa? Aí você vai ver, às vezes, uma televisão fica parada. Por que eu tenho aparelho de DVD? Será que eu não posso levar isso aqui para alguma outra coisa? E aí você começa a olhar em tudo à sua volta e pensar assim, como é que eu investo isso aqui que tira dinheiro do meu bolso, coloca dinheiro no meu bolso? Isso é mentalidade de investidor. Parar de fazer compromisso que tira dinheiro do seu bolso e começar a fazer compromisso que põe dinheiro no bolso. E aí você começa a olhar cada coisinha, e quando você entrar na fatura do cartão de crédito, no extrato da conta corrente, são os exemplos mais gritantes, mas na sua vida é muito disso. Então, como eu falei, Netflix, será que você precisa pagar? Às vezes você tem uma amiga que paga Netflix, você podia dividir com ela, mas por orgulho, por tanta coisa, você não faz. Então, assim, é ridículo quando alguém fala que não precisa economizar para sair das dívidas. Só que você não precisa cortar gasto, você não precisa ficar um ano sem sair de casa, você não precisa ficar comendo mal, não precisa. Precisa usar a inteligência. Uma coisa que a gente fala, que eu acho incrível, que um professor fala, e eu ouvi isso muito, ele falou, começa a se convidar mais para almoçar na casa do outro no final de semana. E aí eu falei assim, cara, como assim? E aí você para pensar, porque olha só, se você e seus 3 melhores amigos, a gente tá na pandemia agora, tá? Então dá um alívio aí pro meu exemplo, mas imagina só, junta a minha família com a família do meu vizinho. Por exemplo, eu vou comprar uma coisa, outra família vai comprar outra. De repente, você faz um almoço legal economizando. Eu sei que agora, primeira vez que você está ouvindo isso, é uma coisa meio que tipo assim, nossa, como que isso vai me ajudar a sair das dívidas? Eu lembro, eu voltei a morar na casa em uma época, fiquei uns 3 meses lá, eu lembro que isso me deu um alívio muito bom de caixa. Eu lembro que eu comecei a fazer, na época eu tinha um relacionamento, eu comecei a fazer troca com o meu namorado na época. Eu falava assim, fica com o meu carro, e aí você pega meu Uber, e você abastece o carro. Então nisso eu troquei, por exemplo, o combustível do carro, eu andava de Uber. Foi possível para mim. E eu sempre pensava em soluções inteligentes. Como é que eu posso fazer para conseguir otimizar isso na minha vida? Então, eu me tornei uma pessoa mais, assim, antenada. E como é que eu posso trocar? Como é que eu posso trocar? Como é que eu posso usar isso sem precisar pagar por isso? E aí você começa a questionar cada saída de dinheiro, tá? Então, desde a compra do mercado, desde a luz, desde a água, você sempre procurar otimizar o gasto. Verdade. Segundo pilar, então, faxina financeira, e aí você pode sair dessa aula e fazer essa reflexão. Como que eu posso conseguir ter isso que eu tenho hoje, que faz parte da minha vida, sem precisar pagar por isso? Como que eu poderia usar de forma mais inteligente? E aí eu dei os exemplos aqui para vocês, tá? Beleza, Dagi, vamos lá. Próximo tópico, né? Qual que é a terceira estratégia? Essa estratégia pode ser que incomode algumas pessoas, né? Porque, infelizmente, essa estratégia incomoda algumas pessoas, né? Mas, de fato, né, eu seria hipócrita se eu não falasse que essa foi uma das estratégias que eu usei e que, quando eu trago isso nas redes sociais, as pessoas vão para trás. A Franciane, minha primeira aluna, eu nunca vou esquecer dela. Ela falava assim, Dagi, gosto de você, acho você incrível, estou disposta a passar pelo processo, só não me pede para diminuir meu padrão de vida.
só não me pede para mudar, só não me pede para cortar gás. Eu nunca vou esquecer disso, né? E aí hoje eu olho para ela e vejo a diferença de cabeça, né? Porque assim, ó, o que acontece? Quando a gente fala de padrão de vida, é para a gente entender quais são as estruturas que você colocou na tua vida. Esquece agora, tipo assim, mas eu não tenho como mudar, mas eu não tenho como tirar meu filho da escola. Nada disso. Eu quero só que você se pergunta, né? Onde você mora, né? O quanto você paga para morar, né? A região que você mora, o quanto que você tem que se deslocar para ir no trabalho, onde você mora hoje, tá te ajudando ou te atrapalhando a pagar suas dívidas, né? Eu vou só jogar as perguntas no ar aí para você ir depois fazendo esse apanhado, tá? Onde você mora? Segunda pergunta, qual que é seu carro? Eu tava vendo no Uber, né? E os Ubers perguntam, a Isabel falou, tô vendo pela TV. Eu tava no Uber e o Uber me tava conversando comigo e tal. E ele falou, nossa, mas tem gente que deve tanto assim? Assim, tá vendo aquele carro ali do lado? Aí era uma HR-V da vida, né? Falei, então, você tem duas opções para te falar daquele carro. Primeiro, pode ser que seja de uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa bem-sucedida, que comprou esse carro, mas eu acredito que 70% de chance é que esse carro seja financiado, a pessoa pegou 70 mil para pagar 200. E eu acho que a chance segunda. Então, essa pessoa já deve 200 mil, que é esse carro. Porque se ela não fizer nada com essa dívida, ela vai pagar 200 mil por um carro que vale 100, por exemplo, 70, que seja. E aí eu falei assim, anda, não tô dizendo pra você, sai correndo, vender seu carro e andar de Uber. Não é sobre isso. A pergunta é, o carro que você anda, ele te ajuda ou te atrapalha a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor? É sempre essa pergunta, ele te ajuda a sair das dívidas? Então, quando eu comecei a fazer esse esquema do meu carro, que foi parar de pagar combustível no meu carro, eu falei assim, cara, não dá, eu gasto muito dinheiro com combustível, eu andava muito, eu falei, não, fica aí com o meu carro, e eu lembro que bem na época, foi em agosto de 2016, se eu não me engano, né, meu namorado tinha perdido o carro na época, né, bateu, deu PT, alguma coisa lá, eu falei, não, compra outro não, fica com o meu, fica usando aí o meu, né, que aí eu fico de Uber, e aí você paga meu Uber. E eu resolvi 2 problemas, né, não tinha mais a despesa do combustível nem despesa mais de transporte. Então assim, eu falei, ai, não acredito, eu lembro que eu ficava aliviada por não gastar aqueles R$ 400. Ah, Dade, mas eu não tenho como ficar sem carro, eu tenho criança. Tá tudo bem, por isso que eu falei. São perguntas para vocês se respondendo. O carro eu não podia vender na época, eu acabei dando um jeitinho, né, mas eu não podia, né, eu não podia porque eu atendia, eu visitava cliente e tal, mas podia sim vender se eu quisesse vender, tanto que eu vendi depois e fiquei sem carro. Mas assim, na época eu falava assim, agora eu não posso vender, não vou vender agora, eu tava quitando esse carro, pagando ele para terminar de pagar logo, porque eu já tava com ideia de sair do banco. Então, o carro que você anda te ajuda ou te atrapalha a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor? Depois disso, a gente vai entrar no terceiro ponto. Onde que você faz mercado? Né? Aqui no Rio de Janeiro eu tô achando o máximo isso, porque aqui dá para ver muita diferença entre os mercados. Então, o meu cunhado ele vai no mercado para fazer a compra, as compras da semana, e aí, sei que um dia eu saí da escola e passei no hortifruti. Aqui tem muito hortifruti, lá em Cuiabá não tinha tanto, tinha um só, eu não ia muito, né? E lá em Cuiabá eu já via diferença de mercados, né? Tinha um mercado mais caro, que eu sempre falava deles nas minhas lives, e tinha um mercado com mais promoções. Então, assim, meu cunhado sempre fala, vamos lá no hortifruti, mas não empolga lá não, porque lá é mais caro. E aí eu sempre pego só o que não tem. Por exemplo, uma erva doce que a gente foi buscar lá, não tem lá no outro mercado, porque é um mercado mais em conta, é um mercado, vamos colocar assim, em classe, né? Não é um mercado classe A. Agora o hortifruti tá lá, tem até uma máquina que você aperta lá e sai o suco de laranja na garrafinha prontinho. Eu falei, gente, que chique isso. Eu brinco que eu sou muito de Cuiabá mesmo, aqui no Rio de Janeiro, porque eu acho tudo incrível, né? E aí eu falei, olha aqui, que diferença, né? Aqui é o mercado de quem não está fazendo conta de economizar o mercado. É a pessoa que quer aquele luxo, aquele conforto, aquela variedade de frutas de todas as épocas possíveis, né? Agora, a pessoa que quer economizar vai no mercado mais em conta, ela compra as frutas da época, compra as verduras da época. Isso é uma parada de reeducação financeira, que é para a vida. Lembra que eu falei que foram as estratégias que eu usei? Então, por mais que você tenha dívida, não vai ser economizar no mercado que vai fazer você pagar suas dívidas. Mas, muito provavelmente, se você tem dívida, foi essa falta de analisar o seu padrão de vida, as escolhas que você faz todo dia que te trouxe até aqui. E aí é um pouco da educação financeira que a gente fala tanto, que tá tão famosa hoje na internet, né? Que é começar a olhar as coisas por outra perspectiva, de forma mais inteligente, não é econômica, é de forma mais inteligente. Como é que eu posso fazer um mix na minha alimentação que eu possa usar outras fontes de proteína, por exemplo? Eu já vou entrar aqui na coisa da comida, mas é verdade. Tem muitas verduras que tem muita
proteína. Então, por exemplo, se você está precisando fazer uma dieta balanceada e a carne está muito cara, você pode no Google pesquisar qual que é a verdura, o legume que complementa a carne, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Que você não precisa, eu preciso comer 400 gramas de carne no almoço, digamos. Estou dando um exemplo aqui, tá? Peraí, qual que é o legume, um brócolis, uma leguminosa, um grão que complemente essa proteína que seja mais atrativo, né? O preço, por exemplo. Então, você começa a buscar soluções, você começa a pensar em como eu posso otimizar o meu padrão de vida sem precisar morrer por causa disso, sem falar, nossa, tô vivendo a pão e água, tô comendo pão que o diabo amassou. Eu falo que eu usei isso com o tempo, no começo eu achava que era só cortar gasto, e com o tempo eu fui aprendendo a gastar de forma inteligente. E aí a gente entra aqui, ó, vou descer um pouco. Então eu falei de mercado, agora eu vou aprofundar um pouquinho mais na coisa da alimentação. Como que é o seu café da manhã? Vou dar um exemplo idiota para você, tá? Café da manhã com ovo é mais barato que pão, presunto e queijo. É mais barato, galera. Pode falar o que for, mas é mais barato. Ovo é mais barato que pão, presunto e queijo, porque presunto e queijo é processado. Então, assim, eu brinco sempre com as pessoas, né? Me fala seu café da manhã que te direis quem é. Eu brinco sempre com as pessoas. Eu falo assim, cara, pra mim, café da manhã, ovo, é muito mais barato do que comer pão, presunto e queijo. E é muito mais saudável também. E eu não gosto de entrar nisso, porque eu acho que isso é entrar na vida de cada um. Então, eu tô só jogando a pergunta pra você. Não tô dizendo que é pra você comer ovo, tá? Mas tô só te falando, né? Faz a conta de quanto que você gasta de pão, presunto e queijo todo dia na padaria. Agora multiplica por 30 dias ou por 20 dias, que seja de segunda a sexta, para você ver. Será que não tem como você arrumar café da manhã, almoço, lanchinho para as crianças, com frutas da estação, com outras coisas que são mais baratas que embutido e industrializado? Né? Nutricionistas estão me amando agora. Se tiver algum nutricionista, ó, um beijo, né? Porque com certeza biscoito é mais caro que fruta. Fruta da estação, principalmente. Laranja, suquinho de laranja espremida é mais barato que capo. Suco capo de caixinha. Então, quando você... Desculpa, capo, não me processe. Então, quando você começa a olhar por esse olhar de inteligência, não é mão de vaquice, é inteligência. Aí a gente desce para comida fora de casa, né? Como é que é a iFood, né, para você? Será que durante um tempo, durante esse processo de pagar suas dívidas, você não precisa eleger um dia que vai comer fora? Um final de semana, né? Uma verba ali, ó, nosso teto é R$100. É assim que eu ensino os meus alunos. Pode comer fora, mas determina um teto. Então, você estava até me dando de exemplo. Semana passada a gente pediu um japonês, né? Significa que esse final de semana eu não vou pedir outro japonês esse final de semana. A gente provavelmente vai aprontar alguma coisa lá em casa. Minha irmã até já falou o que vai fazer sexta-feira. Então, a gente não vai pedir japonês de novo, né? Porque japonês não é uma comida assim, uau, barata, né? Então, assim, não vai pedir pizza. Muito provavelmente a gente vai fazer alguma coisa lá em casa, porque final de semana já teve comida japonesa, né? Eu achei muito engraçado que a minha irmã falou, a gente tá podendo comer comida japonesa, né? Porque é isso, é a parte da educação financeira de, antes de simplesmente ir lá e apertar o iFood, falar, eu posso, né? Eu devo, né? E aí você começa a pensar, putz, quantos lanchinhos fora de casa você tá fazendo, né? E aí você olha para sua dívida e fica, dívida. Mas quem é a pessoa que tá por trás dessa dívida? Quais são os hábitos dela? E por fim, eu desço para diversão. Como que você, na pandemia agora, muitas pessoas pararam de gastar dinheiro na rua, né? Mas para e pensa, como que você se diverte? Toda a sua diversão tem ingresso? Toda a sua diversão tem parque pago? Toda a sua diversão tem custo? Então, por exemplo, eu adoro levar as minhas sobrinhas no shopping, adoro, sempre levei, né? Só que cada ida no shopping, cada mergulho no shopping é um flash. Cada pulinho no shopping é R$100, porque é um lanchinho aqui, um negócio aqui, R$100. Pô, tem parque, né? Nem levo minhas sobrinhas no shopping, mas agora, pouquíssimo. Mas eu tenho clube, tenho andar de bicicleta, o clube é pertinho de casa, tem lá os brinquedinhos para passear, vamos num parque. Eu tenho uma coisa que é um negocinho que elas participam lá, todo sábado eu levo elas, não tem custo muito alto, às vezes é R$10 que vai para dar um lanchinho, a gente que leva uma maçãzinha, um suquinho, alguma coisa. Então, assim, eu poderia levá-las, você poderia levá-las no shopping todo dia? Poderia, mas eu faço isso, é porque eu não quero mostrar para elas que é assim. Mas se deixar, todo dia elas vão pedir presente e vão pedir para ir no shopping. Eu levei no shopping uma vez, passou 5 dias falando, a gente vai no shopping. Por quê? É muito mais atrativo os passeios pagos do
que ir num parque, do que pegar bicicleta, do que fazer passeios alternativos, né? A coisa sempre da televisão, ou tem que estar na televisão, ou tem que estar assistindo um filme, sempre uma coisa assim, que vai dinheiro envolvido. Tem que pedir uma pizza, tem... E às vezes o que falta é ser criativo na hora da diversão, é pensar em alternativas, né? Então, talvez, né, ouvindo tudo isso, pensa assim, eu passei por 3 estratégias com vocês muito profundas, por isso que eu falei que as super aulas que eu estou dando nas quartas-feiras, eu estou entrando fundo em pontos muito importantes. Mas e o meu consignado, e o meu isso, e o meu aquilo? A gente vai em muitas aulas sobre ataque à dívida, usando técnica de negociação e tal, mas de nada adianta você sair igual um doido para ir bater na porta do banco se não mudar você. Se não mudar a pessoa que está por trás da dívida. Então, você passar por essa primeira estágio, que é o olhar para o teu emocional e ser firme a partir de agora. Não sou bandido, não sou sem vergonha, vou fazer diferente a partir de agora. Você começar a ser criativo na faxina financeira. O que eu não preciso pagar que eu estou pagando? Como é que eu posso ter acesso às coisas que eu tenho sem precisar pagar tão caro por produto bancário, por coisa que está parada em casa e tantas outras coisas da faxina financeira, tarifa, taxa, juro de isso, juro daquilo, juro de sei lá do que, taxinha que você vai descontando em tudo, programa de televisão, que tem um monte de coisa lá que você não usa, Netflix, Amazon e tantas outras coisas, aplicativo, joguinho, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, assinatura disso, consórcio daquilo, e aí você desce para o seu padrão de vida, que é se perguntar, né, isso aqui está condizente com o meu plano de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, pro meu plano de sair das dívidas, e aí, quando você passa por essas 3 estratégias que eu trouxe, que isso é para a vida, tá? Aluno Mais Dinheiro Zero Dívida leva isso para a vida. Essas três estratégias aqui fazem parte do método Mais Dinheiro Zero Dívida, eles levam isso para a vida. É algo que eu falo, isso não é para agora, isso é para sempre. É uma visão que talvez vai chegar num tempo que você vai falar assim, ó, hoje eu me permito, hoje eu, Dade, posso falar para vocês que eu me permito algumas coisas, que eu me permito gastar, que eu me permito ir no hortifruti, que é um pouquinho mais caro, para pegar uma coisinha mais gostosa, mas durante muito tempo era o que era necessário, era o essencial. Já teve tempo que eu cortava até o que era necessário, que eu falo para todo mundo que eu fiquei comendo frango uma semana, fazia 1 quilo de frango, dá para uma semana, porque eu era sofrido. Não fazia parte de um plano, era sofrido. Por isso que quando eu aprendi a ser mais inteligente nas minhas escolhas, aprendi a fazer ensopado, aprendi a fazer várias coisas, aí eu comecei a ficar a curtir mais esse processo de mudar a mentalidade. E aí, quando você entende, quando você fecha esse raciocínio, você volta lá no seu motivo, que é você lembrar por que você está fazendo isso. Porque todas essas coisas que eu falei, sem um porquê, perdem o sentido. Economizar porque a influenciadora da internet falou que tem que economizar, não faz sentido. Comer bem porque a nutricionista falou que tem que comer bem, não faz sentido. Fazer exercício porque alguém falou que é bom para a saúde, não faz sentido. Só faz sentido se você tem a certeza que faz sentido. A andragogia, que é o jeito que os adultos aprendem, é muito clara com relação a isso. Adulto só faz aquilo que ele entende que é importante para ele. Se você não entender que é importante para você, você não vai fazer. Se você não entender que você precisa de um caminho, de um plano certo, um plano que funcione para o seu caso, para sair das dívidas, você não vai fazer, você vai ficar adiando, postergando, procrastinando. Amanhã eu vejo, talvez eu veja aquela aula, talvez eu vou lá. Então, quando você passa por esse entendimento, essas 3 estratégias que eu trouxe para você faz parte de um plano definitivo, de um plano sério para sair das dívidas. Não adianta só ir no banco tentar reduzir juro. Não adianta só ir no banco tentar negociar a dívida. Não adianta porque você vai negociar e não vai conseguir honrar porque você não resolveu essas 3 coisas que eu falei aqui. São só essas 3 estratégias? De jeito nenhum, mas seria impossível em uma aula eu conseguir trazer todas as estratégias que eu ensino para pagar as dívidas. Hoje eu trouxe um pedaço para vocês. Hoje eu trouxe 3 estratégias que eu usei e uso até hoje. Eu brinco, algumas eu já sou mais de boa, né? Porque eu falo assim, eu sou um pouco mais flexível, mas durante muito tempo fui muito firme com todas, né? E todas as que eu falei é o que eu te digo, faz parte da minha vida até hoje e faz parte da vida dos meus alunos. Eu tenho certeza que se começar a fazer parte da sua também, vai transformar. Você vai lembrar do dia que você viu essa aula e falou, nossa, é verdade, faz sentido. Então, você pode sair dessa aula, fazer uma faxina nos seus extratos,
começar a analisar desde o seu café da manhã e tudo que você come durante o dia, seu carro, sua casa, onde você mora, onde seus filhos estudam, o que pode ser diferente, o que pode ser melhorado. Não é sobre cortar nada, é sobre melhorar. E agora, eu espero que vocês tenham gostado de hoje, que vocês coloquem a atividade em prática, que é passar por essas 3 estratégias, colocar no papel e uma caneta. Quem fizer resumo da aula, printa, tira foto e me marca, tá? Esqueci até no começo da aula de falar para vocês compartilharem, mas quem quiser compartilhar com os amigos, no YouTube tem um botão aqui embaixo, no Instagram também, compartilhe o Instagram, porque isso que eu faço aqui, eu falo sempre para as pessoas, é um compromisso que eu tenho de dizer às pessoas que o que eu passei, do jeito que eu passei, não precisava ser assim. Então, hoje eu pego o que deu certo e o que deu errado. O que deu errado, eu aprendi o jeito certo. O que deu certo, eu trouxe aqui para vocês. Essas coisas que eu falei realmente me ajudaram a sair das dívidas e principalmente para que você possa sair das dívidas, valor até 3 vezes menor, pelo valor justo, sem precisar passar por tanta dor e sofrimento, né? Sem precisar perder tantas noites de sono que talvez até você já tenha perdido muitas, mas que daqui para frente você pode e deve decidir fazer diferente, sem culpa, sem remorso, tomando as novas decisões e cuidando da sua parte, né? Que é o que você pode fazer diferente, como você pode chegar no banco e começar a negociar, como você pode atacar cada dívida, independente do tipo, toda dívida pode ser paga por um valor até 3 vezes menor. Espero que tenha ajudado vocês, que tenha te mostrado que essas 3 estratégias você pode levar para a vida, né? Para a vida, literalmente falando. E a gente está aqui para te ajudar, um passinho de cada vez, uma atitude por dia, como eu sempre falo, começar a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Beijo para vocês!